Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoramos a Deus e agradecemos ao nome do Senhor por este privilégio e esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de uma vez mais. Estamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos conhecendo mais verdades sagradas e mergulhando na imensidão daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Agradeço a Deus, agradeço a todos que formam esta tão linda equipe, ao nosso pastor e à superintendência. E vamos juntos agora para mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 da nossa faixa etária de pré-adolescentes. Isso mesmo, da faixa etária de 11 a 12 anos, meninos e meninas. E eu quero convidar você para já mergulhar junto comigo, para já pegar e preparar sua Bíblia e sua lição, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. A lição de hoje tem por título o fruto do Espírito. Isso mesmo, o fruto do Espírito. A temática central de nossa lição é os dons espirituais e o fruto do Espírito. Hoje abrimos mais uma sessão. Começamos com mais um novo aprendizado. Estudamos da lição 1 até a lição 10 sobre os dons espirituais, relatados no livro do 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo de número 14. E hoje iremos estudar sobre a segunda parte de nossa lição, que fala sobre o fruto do Espírito. Estudamos sobre a importância dos dons espirituais, sobre o seu objetivo, sobre sua função, que é edificar a igreja, que é produzir o desenvolvimento e trazer a igreja sempre para mais perto de Deus, para o seu crescimento para com Deus. Mas hoje iremos estudar sobre o fruto do Espírito, que não é menos importante, pelo contrário, é tão importante como os dons espirituais. Para isso, eu já quero convidar você para abrir juntamente comigo a sua Bíblia, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, ou melhor dizendo, no capítulo de número 5, dos versículos 22 até o versículo 25, que é a leitura de hoje, que é onde se encontra a base de nossa lição. E logo em seguida, iremos ler o que a Bíblia diz. Mas vamos logo para a leitura de hoje, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 até o 25, que diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a Bíblia diz de hoje, está inscrito no mesmo capítulo 5 de Gálatas, mas alguns versículos antes. O versículo de número 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou como diz nossa lição, na versão linguagem de hoje, que diz: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vocês. Dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Vamos lá? A lição de hoje tem por objetivo nos fazer entender. Entender o quê? Entender a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Descrever nominalmente as virtudes do Espírito Santo. E, para fechar, destacar a necessidade do fruto do Espírito para uma vida cristã autêntica. Mas falamos tanto de fruto do Espírito já nesse início, mas precisamos entender o que é o fruto do Espírito. Precisamos entender qual é a sua importância para a vida do crente, qual é a sua necessidade, ou até mesmo qual a sua finalidade. Segundo o dicionário do movimento pentecostal, escrito pelo pastor Isael de Araújo, vai dizer que o fruto do Espírito, ele é o modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que ele permite que o Espírito influencie sua vida. Ou seja, o fruto do Espírito, similarmente com o dom do Espírito Santo, é uma virtude de Deus imprimida no crente, imprimida no salvo, através do Espírito Santo, capacitando ele para gerar e produzir as características e os atributos que Cristo tinha. Vamos perceber isso, que essa relação do fruto do Espírito na vida do crente, ela implica diretamente com a prática. Como eu tenho o costume de dizer, e se você já assistiu algumas aulas anteriores, você vai perceber que a fé que Deus gera em nós, que move em nosso coração, tanto como o dom espiritual, como a fé salvífica, ela não implica diretamente ou não se limita a apenas teoria, a apenas conhecimentos, a apenas entendimento, mas ela implica diretamente e nos impulsiona à prática. Ou seja, para desenvolvermos e produzirmos o fruto do Espírito Santo, precisamos ter uma fé prática. Mas como assim, professor, ter uma fé prática? Eu preciso
desenvolver os ensinamentos da palavra. Eu preciso viver o que a Bíblia diz. Eu preciso conhecer aquilo que Deus tem para mim. Mas não apenas conhecer, eu preciso desenvolver isso. Ou seja, aqui eu entendo a primeira parte. Para ter o fruto do Espírito Santo, de forma diferente dos dons espirituais que eu já recebo pronto, que é uma virtude de Deus, um presente de Deus, mas eu recebo pronto, o fruto do Espírito, ele implica em mim também uma atitude, um posicionamento, que é buscar, que é desenvolver, que é caminhar para viver o que a palavra diz. Entendendo isso, vamos agora mergulhar um pouquinho e compreendermos de forma sintética, por conta do tempo, o que é cada característica do fruto do Espírito. Aqui eu já quero tocar um detalhe muito importante e no ponto que gera por vezes muita confusão na mente das pessoas. É fruto ou frutos do Espírito? Para isso, basta lermos o texto. O texto vai nos mostrar que o fruto do Espírito é... Se formos olhar para o original grego, vem da palavra karpos, que significa fruto, no singular. Ou seja, não são frutos, mas é um fruto só, com diversas variedades, com diversas virtudes. Basta lembrarmos de uma laranja cravo. Apenas uma laranja, mas com diversos gomos. Mais ou menos isso é a relação do fruto do Espírito e suas manifestações. É o único fruto gerado pelo Espírito Santo, com 9 manifestações, com 9 características, que são elas: amor, a primeira. Este amor aqui é o amor ágape, do original grego, que é atribuído ao amor vindo de Deus para com o homem. Para isso, só basta lembrarmos de 1 Coríntios, no capítulo 13, e o versículo 7, que diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Este é o amor que o Espírito Santo gera na vida do crente através do fruto do Espírito. A segunda característica do fruto do Espírito é a alegria. Esta alegria, ela não se limita a circunstâncias. Ela não está relacionada a momentos, mas ela está diretamente embasada e fundamentada na confiança do servo de Deus, na confiança do crente no Senhor, que independente do que aconteça, Ele está cuidando dele, Ele está no controle de tudo. Basta lembrarmos do que disse Neemias no capítulo 8, no versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. A terceira característica do fruto do Espírito, ou a sua terceira variedade, é a paz. Esta paz, semelhantemente da alegria, ela não está relacionada com o momento. Ela não quer dizer a ausência de guerras. Pelo contrário, é a paz que temos para com Deus e para com o nosso próprio espírito, em seguirmos a direção de Deus, em fazermos a vontade do Senhor. Ela não se refere à ausência de conflitos, mas pelo contrário, é uma serenidade ingerida e projetada do Espírito Santo em nós, para que possamos confiar nele, independente do que estejamos vivendo. Basta lembrarmos do que disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A quarta característica do fruto do Espírito é a paciência. Esta paciência aqui é aquela que o salmista disse no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o saber a hora certa de agir, a forma certa de agir, de suportar os ataques do maligno, sem perder a calma, sem perder o controle, mas confiar que Deus está conosco, cuidando de tudo. A quinta característica do fruto do Espírito é a benignidade, também chamada de delicadeza, ou em algumas versões, de bondade, mas mais especificamente de benignidade ou de delicadeza, dependendo da versão que você estiver usando. Que, por muitas traduções e muitos significados, vai dizer que ela exprime uma sensibilidade ao próximo, um cuidado e uma percepção do agir. Ou seja, é o saber a forma certa de tratar meu irmão, a forma certa de tratar o meu próximo, o jeito certo de ir ao encontro dele, a palavra certa no momento certo. Isso é a benignidade, que na lição é expressada como delicadeza. Basta lembrarmos das ações de Jesus, basta lembrarmos da forma que Jesus tratava as pessoas. Ou não podemos lembrar de Jesus chegando para a viúva de Naim, chorosa, angustiada, totalmente sem esperança, e olhando para ela e se movendo de íntima compaixão dela. O que é isso? Sentindo a dor dela, entendendo a sua necessidade, se compadecendo da angústia dela. O que ele tinha? Benignidade. Mas ele sabia como falar, sabia como agir e sabia como interferir na situação da forma certa, sem machucar e sem ferir. Isso é a benignidade. A sexta característica do fruto do Espírito é a bondade. Esta bondade é mais simples de entendermos. É o compromisso firme com o bem,
firme com a justiça, firme em fazer a vontade de Deus. Isto é a bondade. Esta, a sexta característica do fruto do Espírito. Como eu falei, é um único fruto, mas com 9 características. A sétima característica é a fidelidade. Esta fidelidade é um compromisso com a verdade de Deus. É o compromisso em honrar ao Senhor. É o compromisso em fazer aquilo que Deus designou. É o compromisso de permanecer firme diante das maiores adversidades, confiando que Deus que chamou, ele se responsabiliza pelo resultado. A oitava característica e penúltima do fruto do Espírito é a humildade, também chamada em algumas versões de mansidão, ou até mesmo de brandura. Esta, de muitas características e muitas definições, podemos dizer que ela é uma compreensão da dependência em tudo de Deus. Que nada que eu tenho, que nada que eu possuo, que nada que eu alcanço é diretamente por conta da minha própria capacidade, ou porque eu posso fazer alguma coisa, mas é uma consequência daquilo que Deus me permite viver. É o entender que é o Senhor que me conduz por caminhos, que é o Senhor que me permite viver aquilo, que não é porque eu posso, mas é porque Deus me permitiu viver. Esta, também chamada, como eu disse, de mansidão. A nona e última característica do fruto do Espírito é o domínio próprio. Em outras versões, a temperança. Essa muito importante, como as demais características do fruto do Espírito. É um tipo de poder espiritual que domina todos os impulsos carnais. Gostei muito dessa definição que dava o comentário bíblico pentecostal, que vai dizer que o domínio próprio, ele é mais do que apenas uma capacidade de controlar seus próprios desejos, de suportar os seus próprios impulsos, de dominar suas próprias paixões. Mas é o Espírito Santo que, através do fruto, nos reveste, nos fortalece e nos dá o poder para suportar, o poder para resistir, o poder para não se submeter àquilo que a carne deseja. Porque já diz a palavra, aquele que é guiado por Deus, este é o Filho de Deus. Já diz o texto em Romanos capítulo 8, versículo 14. Mas, caminhando um pouco mais, vamos entender que o fruto do Espírito, ele é uma virtude que devemos cultivar. Ou seja, é uma virtude que devemos buscar. É uma virtude que devemos nos dedicar a ele. No nosso costume, no nosso segmento pentecostal, nós somos muito envolvidos e muito propensos a buscar os dons espirituais. E isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Mas precisamos entender que para uma vida cristã autêntica, ou seja, para uma vida cristã verdadeira, marcada pelas características de Cristo em nós, precisamos desenvolver não somente os dons espirituais. Precisamos buscar não somente os dons espirituais, mas precisamos buscar com avidez, com amor, com desejo, o fruto do Espírito. Ou seja, isso também depende de nós. E essas virtudes, como eu falei, autenticam, melhor dizendo, e marcam a vida autêntica do servo de Deus. E para finalizarmos, precisamos entender que o fruto do Espírito, da mesma forma que os dons espirituais, eles são dados e concedidos pelo Espírito Santo, tem essa íntima relação. Para eu buscar o fruto do Espírito, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso buscar desenvolver uma vida prática com o Senhor. De forma diferente que o Espírito Santo gera os dons espirituais na vida do crente, que é de forma de dentro para fora, ou melhor dizendo, de fora para dentro, vamos perceber que o fruto do Espírito, ele é desenvolvido no crente de dentro para fora. São características imprimidas do céu, imprimidas de Cristo na vida do crente, para que ele possa desenvolver e viver uma vida completa em Deus, uma vida plena em Deus, não somente exercendo e desenvolvendo dons, mas também praticando e manifestando aos homens, manifestando ao povo aquilo que Cristo tinha. Isso é o fruto do Espírito, as características de Cristo imprimidas na vida do crente. Então que você possa guardar isso em seu coração e buscar com dedicação isso. Buscar com dedicação o fruto do Espírito. Buscar com dedicação os dons espirituais. Pois o mesmo Deus que operou, ele continua fazendo, continua concedendo e está pronto para gerar em sua vida, para gerar em você as características de Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. O amor ao próximo, que não se limita àquilo que ele pode dar de volta. A alegria, que não está embasada em circunstâncias. A mansidão, que não reage com braveza, nem com avidez, nem tampouco com grosseria a reações adversas. A gerar em você o domínio próprio, para que você possa
controlar pelo Espírito Santo todos os impulsos da carne e ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo e viver uma vida plena em Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio dos dons do Espírito Santo, mas tenha também o fruto do Espírito Santo desenvolvido em tua vida. Deus abençoe você. Lhe espero no próximo domingo na nossa querida escola dominical. Amém?